Se você já me acompanha há algum tempo, sabe que eu sou um grande defensor e entusiasta dos investimentos em ETFs. Eu acredito que todo investidor, sem exceção, independente do perfil, dos objetivos e da experiência, deve ter ETFs dentro de sua carteira. E no vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente como esses ativos funcionam de uma maneira que você jamais viu e como esse funcionamento nos traz diversas vantagens, quais elas são e como a gente pode se aproveitar delas com a nossa estratégia de investimentos. Se você chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E se você caiu aqui de paraquedas e ainda não sabe o que são os ETFs, o que significa essa sigla, para que esse investimento serve, eu recomendo que você pause esse vídeo agora e assista esse vídeo aqui. Nele eu explico o que são esses ETFs e as 6 grandes vantagens de investir através deles. Já nesse vídeo aqui eu vou falar mais da parte técnica do ETF, como que a operação dele funciona, os agentes financeiros por trás dessa operação, os responsáveis por sua existência e organização e como toda essa estrutura beneficia você, investidor. Mas antes de mais nada, se você ainda não sabe o que são os ETFs e não assistiu aquele vídeo que eu acabei de recomendar, saiba que ETF é uma sigla para Exchange Traded Funds, ou fundos negociados em bolsa. E a partir do momento que você compra um desses fundos, que você investe em um ETF, você está se expondo a dezenas, centenas ou milhares de investimentos ao redor do mundo. Cada ETF possui uma estratégia específica, te entrega um tipo de retorno, um tipo de risco e se encaixa em um tipo de estratégia de investimentos, do mais conservador ao mais agressivo, do mais simples ao mais sofisticado, investimentos passivos, ativos, alavancados, invertidos. Enfim, existe tanto, mas tanto ETF e é justamente por isso que eu digo que todo investidor, sem exceção, poderia ter esses ativos na carteira. Agora a dúvida que fica é como que eles funcionam, de quem que você compra, para quem você vende, quais são os custos envolvidos, por que é um ativo tão bom, na minha opinião, e é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. E o primeiro passo para entender a estrutura dos ETFs é entender quem são os patrocinadores ou os gestores do ETF, conhecidos em inglês como ETF Sponsors ou ETF Managers. Essas são empresas do mercado financeiro que criam a ideia do ETF, que fazem a gestão dos ativos dentro desse ETF, que cuidam do dinheiro custodiado daqueles que investiram no ETF e que são responsáveis pela criação ou pela destruição das unidades dos ETFs. E já já você vai entender o que é essa criação e destruição e como ela te ajuda e muito como investidor. E uma coisa importante, apesar de serem um dos agentes mais importantes nessa estrutura dos ETFs, você, investidor, nunca negociará diretamente com um patrocinador ou com um gestor dos ETFs. Daqui para frente eu vou chamar essas empresas, essas instituições financeiras, apenas de gestores de ETFs para vocês entenderem melhor. E as maiores gestoras de ETFs do mundo são a BlackRock, que hoje possui 2,2 trilhões de dólares sob custódia dentro dos seus ETFs, a Vanguard, com 1,9 trilhões de dólares em seus ETFs, a State Street, com 900 bilhões de dólares, a Invesco, com 350 bilhões de dólares e a Charles Schwab, com 250 bilhões de dólares. Existem outras centenas de gestoras de ETFs ao redor do mundo, cada uma com suas características específicas, mas todas fazendo o mesmo papel que eu vou te explicar agora. Mas antes, um fato interessante que eu queria comentar com vocês. Muita gente espalha por aí que a Vanguard e a BlackRock, as duas maiores gestoras de ETFs do mundo, são as maiores sócias de todas as empresas do mundo, e alguns adeptos de teorias de conspiração dizem que essas empresas estão montando um plano para dominar o mundo e para controlar todas as empresas negociadas em bolsa. Mas quem espalha essas teorias, quem fala esse tipo de baboseira, não entende como a estrutura de um ETF funciona. Por serem gestoras desses ETFs, todos os ativos que esses ETFs investem estão no nome delas, dessas gestoras. E é exatamente por isso que elas aparecem como maiores sócias da grande maioria das empresas do mundo. Porém, elas estão fazendo apenas o papel de gestoras de investimentos, de investidores como eu e você, que tem ETFs na carteira. Isso não significa que elas são sócias diretas, que elas querem ter algum controle dessas empresas. Talvez elas tenham, talvez não, mas está longe de ser uma teoria conspiratória ou então plano de dominar o mundo. Mas voltando para o tema do vídeo, para a operação dos ETFs, já que a gente não negocia diretamente com as gestoras, que simplesmente fazem o papel de criar os ETFs, criar as unidades e destruir as unidades e gerenciar esses investimentos, com quem então que a gente negocia todas as vezes que a gente compra e vende um ETF no mercado? Na grande maioria das vezes,
De acordo com a Investment Company Institute, em mais de 90% dos casos, as compras e vendas de um ETF são feitas diretamente entre os investidores. Então, se eu compro um ETF no mercado, em 90% das vezes eu estarei comprando esse ETF de algum outro investidor que tem essa posição e está querendo se desfazer dela naquele momento. E isso também traz diversas vantagens que você já vai entender. Mas se em 90% dos casos a gente negocia com outros investidores que estão querendo comprar ou vender os ETFs, com quem a gente negocia nas outras 10% das vezes. E aí que entram talvez os agentes mais importantes de toda essa operação, que são conhecidos como Authorized Participants, ou em português, participantes autorizados. E são esses os agentes financeiros ou instituições financeiras que intermediam as negociações entre investidores e os gestores do ETF e que são responsáveis por ativar tanto a criação de novas cotas e a destruição de cotas existentes dos ETFs. Vou te explicar para você entender. Digamos que o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, declare hoje que somente um ETF é suficiente para todos os investidores, que esse ETF tem a estratégia perfeita e que todos vocês têm a garantia de ganhar muito dinheiro investindo nesse ETF, que ele vai colocar todo o dinheiro da empresa dele, dos familiares dele, e ele recomenda que vocês façam o mesmo. Todos vocês comprem esse ETF específico. Logicamente que isso nunca acontecerá porque não existe um bom investimento para todos os investidores e o Buffett nunca seria responsável de fazer uma declaração desse tipo, mas digamos que isso aconteça. Digamos que milhões e milhões de pessoas, a partir dessa declaração, passem a querer comprar esse ETF. Nós teríamos milhões de ordens de compra, todo mundo querendo comprar aquele ETF e possivelmente ninguém querendo vender ou pouquíssima gente querendo vender. E a pergunta que fica é: quem resolveria esse impasse, esse problema, esse desequilíbrio entre oferta e demanda desse ativo? E a resposta é os participantes autorizados. Essas instituições financeiras, esses agentes financeiros, como eu comentei anteriormente, têm a capacidade de criar ou destruir as cotas de um ETF para equilibrar essa demanda e essa oferta. Então, sempre que você queira comprar um ETF e não exista nenhum investidor querendo vender para você, esses participantes autorizados criarão novas cotas e estarão lá para vender para você. Sempre que você quiser vender esse ativo e não tenha ninguém para comprar ele de você, esses participantes autorizados estarão lá para fazer esse papel. Mas como que essa criação e destruição de cotas de ETFs funcionam? Toda vez que o participante autorizado percebe que tem muita gente querendo comprar aquele ETF, mas que não tem cotas suficientes no mercado, ele entra em contato com a gestora do ETF e fala que quer criar novas cotas. A gestora, por sua vez, entrega uma lista de compra para o participante autorizado, como se fosse uma lista de mercado, falando: olha, dentro desse ETF existem essas e essas posições. Digamos, essas 500 ações estão dentro do ETF. Compre elas, me entregue e eu te crio novas cotas desse ETF. Então o participante autorizado pega essa lista de mercado, vai lá na bolsa, compra todos esses ativos e entrega esses ativos para o gestor do ETF. Em troca, ele recebe as unidades do ETF. Ele pode entregar tanto os ativos quanto o equivalente em dinheiro para aquele montante. Recebendo essas novas cotas recém-criadas dos gestores do ETF, os participantes autorizados têm duas opções. Ou eles vendem essas cotas no mercado para aqueles investidores que querem comprar o ETF, ou eles seguram essas posições no seu caixa como estratégia desses participantes, ou então com o objetivo de negociá-las futuramente. E esse processo é conhecido aqui nos Estados Unidos como Unit Creation, ou criação de novas unidades desse ETF. Já o inverso também é verdade. Toda vez que o mercado quer vender os ETFs, que os investidores querem se desfazer daquele ETF e não tem ninguém querendo comprar do outro lado, os participantes autorizados fazem essa compra. Eles então têm a opção de segurar esses ETFs recém-comprados em seu caixa para futuras negociações, ou então destruir eles, fazer o processo de redemption, conhecido aqui nos Estados Unidos, onde ele entrega essas cotas dos ETFs para os gestores, num processo reverso da criação, e os gestores entregam todos aqueles ativos que contém dentro do ETF, ou então o equivalente em dinheiro para o participante autorizado. E aí uma pergunta que muita gente me faz quando eu explico esse funcionamento e a atuação dos participantes autorizados é: por que eles existem? O que eles ganham com isso? Para vocês entenderem, eu vou trazer um exemplo muito simplificado. Digamos que um ETF contenha dentro dele 10 ações e que a soma do valor dessas ações seja $100. Vamos segurar essa soma, esse valor dessas 10 ações em um valor fixo de $100 para vocês entenderem essa explicação. Como o preço do ETF no mercado é determinado por sua demanda e por sua oferta, não diretamente relacionado ao preço das ações, pode ser que, se a demanda por ele é muito alta, o seu preço suba
vá de 100 para 101 dólares, digamos, enquanto as ações continuam valendo os mesmos 100 dólares. Nesse caso, existe um incentivo para o participante autorizado criar novas cotas, pagar esses 100 dólares para a gestora, pegar o ETF e vender ele no mercado por 101 dólares. É uma situação de arbitragem, onde o participante autorizado lucra nessa diferença de 101 para 100 dólares. E a partir do momento que o participante autorizado vai vendendo novas cotas por 101 dólares, 100 dólares e 80, 100 dólares e 50, a oferta sobe e a demanda é equilibrada, trazendo o preço do ETF de novo ao seu preço real, ao seu Net Asset Value, ou NAV, que a gente conhece, que é o valor dos ativos que contém dentro dele. E o mesmo processo acontece caso ninguém queira comprar, todo mundo queira vender o ETF. No caso do nosso exemplo, as ações continuam valendo 100, mas está todo mundo querendo vender o ETF, então o preço dele vai cair para 99,50, 99,20, 99 dólares. É aí que entra o participante autorizado e fala: nossa, vou comprar aquele ETF no mercado por 99 dólares e vou entregar ele para a gestora valendo 100. A gestora vai me pagar 100 dólares. E o participante autorizado fica com esse lucro entre a diferença do preço de venda do ETF no mercado com o preço que ele receberia da gestora do ETF. E é aí que vem o lucro dos participantes autorizados e o incentivo para eles sempre estarem lá comprando ou vendendo as cotas do mercado quando não houver nenhum investidor disposto a fazer isso. E veja que justamente por isso, os participantes autorizados são responsáveis por dois pontos muito importantes dos ETFs. O primeiro é prover essa liquidez sempre que necessária. Você, como investidor de um ETF, sempre terá, sem exceção, alguém para comprar de você ou vender para você o ETF que você quiser. E o segundo ponto importantíssimo é equilibrar o preço do ETF negociado em bolsa em relação ao preço dos ativos que estão dentro dele, ao preço justo do ETF. Toda vez que uma demanda é muito alta e o preço do ETF se desequilibra para cima, os participantes autorizados estarão lá vendendo os ETFs e trazendo o preço para baixo. Toda vez que a demanda for muito baixa, tá todo mundo querendo vender os ETFs e o seu preço cai demais, lá estarão os participantes autorizados comprando os ETFs e equilibrando o preço para cima. Entendido essa estrutura? E eu sei que é algo novo para muitos de vocês, e se você tem qualquer dúvida até agora, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. Vamos entender quais são as vantagens que toda essa estrutura, que toda essa operação traz para você, investidor. E a primeira e talvez uma das maiores vantagens dos ETFs é o custo extremamente baixo dessas estruturas, através das economias de escala. O custo para operar um ETF, para fazer com que ele aconteça, é praticamente o mesmo, tendo 1.000 ou 10 milhões de investidores. Então, a partir do momento que o ETF ganha atração, que ele atrai novos investidores, ele aumenta tanto a sua eficiência que permite com que seus custos sejam extremamente baixos. Algumas taxas de administração de ETFs amplos e globais chegam a 0,03, 0,01. Alguns ETFs não cobram taxa de administração dos seus investidores. Então essas operações permitem que os custos sejam muito baixos devido à sua eficiência. A segunda grande vantagem, pouquíssimo comentada por aí, que pouca gente sabe, é que essa estrutura permite que o investidor pague menos impostos, principalmente impostos indiretos. Toda vez que você investe em um fundo normal, que não é um ETF, e esse fundo vende ações com lucro, essas ações com lucro geram imposto sobre o lucro, imposto sobre o ganho de capital que sai da cota dos fundos. Porém, lembra que eu te falei lá no começo do vídeo que 90% das negociações de ETFs acontecem entre investidores e não vendendo ou comprando as cotas que estão dentro do ETF? Nessas negociações entre investidores, nenhuma nova cota é comprada ou vendida. Então não existe realização de lucros dentro dessas negociações. Ou seja, o ETF não precisa pagar imposto sobre esses lucros. E quando existe a criação ou destruição das novas cotas, quando existe realmente a negociação dos ativos que estão dentro do ETF no mercado financeiro, a gestora pode escolher aqueles ativos, aquelas ações dentro do ETF, por exemplo, que foram compradas a preços mais altos, fazendo com que o lucro realizado seja o menor possível ou, em muitas vezes, nem sequer exista. E essa vantagem, apesar de muitos nem saberem dela, é tão significativa que o Congresso americano tentou, há alguns anos atrás, acabar com essa possibilidade. Ele queria taxar, ele queria cobrar impostos dos lucros das negociações dos investidores, mas se tornou uma tarefa impossível porque não teria nem como saber quais eram as cotas sendo compradas ou vendidas, e essa proposta acabou não passando. A terceira vantagem que essa estrutura traz para vocês investidores é a transparência. Toda vez que o participante autorizado vai lá para a gestora do ETF e pede a criação de novas unidades, a gestora entrega a lista de compras, e essa lista de compras
compra se torna uma informação pública. Como essa criação é feita praticamente todos os dias, você sabe exatamente quais são os ativos que estão dentro dos ETFs. Por outro lado, se você investe em um fundo que não é um ETF, um fundo multimercado, por exemplo, eles têm a obrigação de dizer quais são as posições dentro deles a cada 3 meses, trimestralmente, com um atraso de 1 mês daquelas posições. Então a transparência não acontece nesses casos. A quarta vantagem, já comentada no vídeo, é a liquidez que vocês investidores terão. Sempre terá alguém para comprar de você ou para vender para você uma cota de um ETF, seja ele qual for. Os participantes autorizados lucram com essas negociações e sempre estarão lá para prover essa liquidez para você. E essa vantagem, em momentos de estresse do mercado, é fundamental e pode ser a diferença entre você conseguir sair de uma posição ou não. E a quinta e última vantagem é o acesso a milhares de estratégias e diversas opções de investimentos através dessas estruturas. Como elas são muito eficientes, muito fáceis de serem construídas, e existe o incentivo dos participantes autorizados estarem lá para prover essa liquidez e para fazer com que esses ETFs existam, é possível criar estratégias dos mais variados tipos. Como eu mencionei, a gente encontra ETFs conservadores e agressivos, simples e sofisticados, invertidos, alavancados, de estratégias internacionais, ETFs de mercados futuros, de derivativos, ETFs temáticos, ETFs de fatores, enfim. Existe um ETF para todo tipo de investidor. Isso não significa que todos eles são bons, é necessário você saber escolher quais são os melhores ETFs. E eu te explico como faz isso nesse vídeo aqui, como escolher o melhor ETF. Mas pode ter certeza que independente da sua estratégia e do seu perfil, algum ETF servirá para a sua situação. Então veja que depois de entender a estrutura desses ETFs, eu não sou fã desses ativos à toa. Além de acreditar que eles cabem na carteira de qualquer investidor, quando você entende essas estruturas e essas outras vantagens pouco faladas por aí, você percebe que os benefícios vão muito além da variedade e da versatilidade desses investimentos. E novamente, eu sei que esse é um tema novo para vocês, um pouco complicado, com palavras diferentes, com agentes financeiros que vocês nunca ouviram falar. Então qualquer dúvida que vocês tenham, comentem aqui embaixo. Eu vou ler esses comentários e eu gravarei novos vídeos no futuro explicando melhor essas estruturas e sanando todas essas dúvidas que vocês possam ter. Eu quero que vocês se tornem, assim como eu, grandes especialistas dessas estruturas e desses ativos que eu tanto gosto e que eu acho que todos os investidores deveriam ter na carteira. E se você quer conhecer um pouco mais sobre estratégias específicas desses ETFs, os maiores e melhores ETFs que se expõem a determinadas regiões, estratégias ou setores da economia global, eu tenho uma série chamada Desvendando ETFs, onde eu falo sobre esses setores, regiões e estratégias e trago para vocês ETFs pouco conhecidos por aí. Eu vou deixar o link para essa playlist aqui. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido, se você gostou do conteúdo desse vídeo, a deixar um like e a se inscrever para a gente se ver no próximo vídeo.